nos são dados por Deus. Como os fundadores dos Estados Unidos reconheceram, os governos não devem dar ou tirar direitos. Os governos têm o propósito de assegurar os direitos que as pessoas já possuem. É isso que os norte-americanos afirmam em sua Declaração de Independência. Ateu, mas e quanto à tolerância? Cristão, o cristianismo é uma das poucas visões de mundo que não apenas oferece mas defende a tolerância religiosa. Uma vez que Deus não força ninguém a acreditar, de fato, o propósito desta vida é fazer uma escolha livre. A maioria dos cristãos reconhece que os governos não deveriam forçar qualquer crença que fosse ateu, mas, durante as cruzadas, alguns cristãos obviamente pensavam diferente. Cristão, eles podem ter se auto-intitulado cristãos, mas certamente não estavam seguindo os ensinamentos de Cristo. Jesus nunca permitiu essa conduta. Ateu, acho que o governo completamente secular é o mais tolerante de todos. Afinal de contas, existe liberdade religiosa nos países seculares da Europa. Cristão, naqueles países, realmente existe, mas a maioria deles está vivendo às custas dos remanescentes da visão de mundo cristã das gerações anteriores. Quanta liberdade religiosa existe num país autodeclarado ateu como a China ou a antiga União Soviética? Não muita. Se você for a maioria dos países muçulmanos hoje, também encontrará pouca liberdade religiosa. Até onde sei, as igrejas são proibidas na Arábia Saudita, e a maioria dos outros países muçulmanos trata os cristãos como cidadãos de segunda classe. Ateu. Isso pode ser verdadeiro com relação à tolerância religiosa, mas a maioria dos cristãos não é muito tolerante em relação a certas questões morais. Cristão, você acha que a tolerância é uma obrigação moral absoluta? Ateu, você está tentando relacionar obrigações morais com Deus mais uma vez, não está? Cristão, não existe outra ligação. Como vimos no capítulo 7. Não existem obrigações morais ou direitos morais se não existir Deus. Desse modo, por que alguém deveria ser tolerante, se não existe obrigação moral para ser tolerante? Ateu, porque é a coisa certa a fazer. Cristão, essa é simplesmente outra afirmação. Como ateu, você não tem um modo de justificar por que alguém deveria ser tolerante. Ateu, talvez não. Mas, como cristão, você tem. Então, por que não acredita que devemos ser tolerantes? Cristão, na verdade, a obrigação moral suprema é o amor, e não a tolerância. A tolerância diz, não se mete e aguente os outros. O amor diz, vá até os outros e ajude-os. Ateu, por que você não pode ser tolerante e amoroso? Cristão, você pode, mas às vezes o amor exige que seja intolerante. Não seria falta de amor, por exemplo, tolerar o assassinato, o estupro, o roubo ou o racismo? Ateu, suponho que sim. Cristão, bom, mas você está saindo um pouco do assunto. O foco do cristianismo é a salvação espiritual, e não a salvação social. Embora os cristãos certamente possuam certas obrigações sociais, Cristo veio para nos libertar de nossos pecados, e não para nos libertar de nossos romanos. Ateu, certamente você não aprenderia isso em função do comportamento de alguns cristãos de hoje. Cristão, você quer dizer que não gosta da visão bíblica deles sobre questões morais como aborto e homossexualidade? Ateu, sim. Cristão, e daí? Ateu, o que você quer dizer com o e daí? Essas questões são importantes para mim. Cristão, essas questões são tão importantes para você a ponto de estar disposto a abdicar da verdade com o objetivo de sustentá-las. Ateu, do que você está falando? Cristão, a questão é a verdade, não aquilo que você acha política ou pessoalmente atraente. Você acha que deve acreditar naquilo que é verdadeiro? Ateu, certamente. Toda pessoa sensata responderia sim a essa pergunta. Cristão, desse modo, se o cristianismo é verdadeiro, você precisa acreditar nele independentemente do impacto que acha que ele possa ter sobre política,
questões morais, ou qualquer outra faceta de sua vida. Ateu, isso é difícil de fazer. Cristão, talvez. Mas, a longo prazo, é muito mais difícil acreditar no erro. Cristo disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Você está realmente disposto a trocar sua alma eterna por posições políticas temporais ou por preferências pessoais? Ateu, se o cristianismo é verdadeiro, então essa é a escolha que eu preciso fazer. Cristão, sim. E Deus deseja que você o faça. Mas Ele o ama tanto que vai respeitar qualquer escolha que fizer. Simplesmente lembre-se de que, seja qual for a sua escolha, ela terá consequências aqui na eternidade. Isso não é apenas a minha interpretação. Apêndice 3, porque o Seminário de Jesus não defende Jesus. Muitos cristãos têm ficado perturbados recentemente diante de um grupo conhecido como o Seminário de Jesus que tem feito declarações bizarras com relação ao MT, lançando dúvidas sobre 82% daquilo que os evangelhos atribuem a Jesus. Um de seus membros, Jean-Dominique Crossan, foi tão longe a ponto de negar a ressurreição, declarando que Jesus fora sepultado numa cova rasa, escavada por cães, e teve seu corpo comido por eles. Mas o assim chamado Seminário de Jesus não fala em favor do Jesus real. Existem, pelo menos, 7 razões para essa conclusão. O grupo errado. O Seminário de Jesus, criado em 1985, é composto por mais de 70 estudiosos, em grande maioria, da ala radical. Alguns são ateus, e outros não são nem mesmo estudiosos. Um deles é produtor de cinema. Robert Funk, ateu e fundador do grupo, reconheceu a natureza radical de sua obra quando afirmou: estamos pondo à prova aquilo que é mais sagrado para milhões e, por consequência, estaremos constantemente à beira da blasfêmia. Essa é uma revelação precisa. A motivação errada. Como o próprio grupo admite, seu objetivo é criar um novo Jesus fictício. O que envolve a desconstrução da antiga imagem de Jesus nos evangelhos e a reconstrução de uma que atenda ao homem moderno. Em vista disso, ninguém deveria olhar para sua obra em busca do Jesus real. Eles estão fazendo um Jesus à sua própria imagem. Além disso, sua obra está manchada pela declarada busca de publicidade. Eles admitiram: vamos tentar realizar nossa obra à vista de todos. Não apenas vamos honrar a liberdade de informação, mas também insistiremos na revelação pública de nossa obra. 333 Sendo mais claro, o Seminário de Jesus procurou publicidade desde o início. Uma coletiva de TV, diversos artigos, entrevistas na imprensa, fintas e até mesmo um possível filme são indicações adicionais de seu objetivo mercadológico. O procedimento errado. Seu procedimento é preconceituoso, tentando determinar a verdade pelo voto da maioria. Esse método não é melhor hoje do que quando a maioria das pessoas acreditava que a Terra era quadrada. Ter 70 estudiosos consideravelmente radicais votando sobre aquilo que Jesus disse é o mesmo que dar aos 100 deputados mais liberais do Congresso a chance de votar a favor da elevação dos impostos. Os livros errados. A alternativa do Seminário de Jesus baseia-se, em parte, em um hipotético evangelho de que, do alemão Kele, que significa fonte, e em um evangelho de Tomé, do século Li, escrito por hereges gnósticos. Além de tudo isso, o seminário apela para um não existente marco secreto. O resultado é que o evangelho de Tomé, apócrifo e do século Li, é considerado mais autêntico do que Marcos e João, mais antigos. As pressuposições erradas. Suas conclusões estão baseadas em pressuposições radicais, uma das quais é a sua injustificada rejeição aos milagres.
Se Deus existe, então os milagres são possíveis. Consequentemente, qualquer rejeição, a priori, aos milagres é uma rejeição à existência de Deus. À luz de seu ateísmo implícito, não seria de surpreender que eles rejeitem o Jesus dos Evangelhos. Além disso, suas conclusões estão baseadas na pressuposição infundada de que o cristianismo foi influenciado por religiões de mistério. Como vimos no capítulo 12, isso não poderia ter acontecido. Os autores monoteístas judaicos das Escrituras não teriam usado fontes pagãs politeístas e não poderiam depender de fontes posteriores ao seu tempo. As datas erradas. Eles postulam datas posteriores injustificadas para os 4 evangelhos, provavelmente entre os anos 70 e 100 DC. Ao fazerem isso, acreditam que são capazes de criar tempo suficiente para concluir que o Novo Testamento é composto por mitos sobre Jesus. No entanto, isso é contrário aos fatos, como vimos nos capítulos 9 a 10. O NT é antigo e contém fonte de material ainda mais antiga. As conclusões erradas. Destruída a base para o Jesus real dos Evangelhos, o seminário de Jesus não tem um acordo real sobre quem Jesus realmente foi: um cínico, um sábio, um reformador judeu, um feminista, um mestre profeta, um profeta social radical ou um profeta escatológico. Não há surpresa em considerar-se que alguma coisa feita pelo grupo errado, que faz uso do procedimento errado, baseada nos livros errados, fundamentada em pressuposições erradas e que emprega as datas erradas, chegue à conclusão errada. Fim.